Pode se sentar, igreja. Eu não sei passar esse negócio. Como será que passa? Tô aprendendo, irmão. Eu não sou boa de slide igual o pastor, não, mas eu vou ficar boa. Dia de domingo você precisa anotar a palavra. Quem vai anotar a palavra de Deus aí? Porque terça-feira nós vamos discutir essa palavra lá no nosso pequeno grupo. E você precisa estar afiado. Terça-feira você vai responder 3 perguntas lá. Repete por mão bem alto aí para ele ouvir. O que você aprendeu? O que você achou interessante? E como que você vai pôr em prática? Tudo aqui que você ouviu hoje nessa palavra, você tem que responder essas 3 perguntas, porque serão elas que nós iremos compartilhar na terça-feira. Então você vai anotar aí tudo que você achar interessante desta palavra hoje. Você vai anotar aí tudo que você aprendeu. Eu aprendi tal coisa, irmã Érica. Eu aprendi que Senaqueribe é um rei. Aprendeu. E como que você vai aplicar esta palavra que você vai ouvir agora do começo ao fim na sua vida? Porque de nada adianta nós servirmos a Deus, ouvirmos a palavra de Deus, se nós não colocarmos em prática aquilo que Deus fala com a gente. Não tem coisa melhor do que ouvir a voz de Deus. Você já ouviu a voz de Deus aqui hoje? Eu já pude ouvir a voz de Deus aqui hoje. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, ela traz o primeiro item da palavra, a origem do cerco e o preço da fidelidade. Para vocês entenderem essa palavra, que o capítulo de número 19 ele é extenso. E o resumo dele também tem lá uma parte no capítulo de número 18. Aonde vai dizer que o rei Ezequias, ele estava sendo praticamente ameaçado por Senaqueribe, que era um rei da vizinhança. Só que era um rei que era muito temido. E até o final da palavra você vai descobrir quantos reinos ele conseguiu tomar para si. Porque ele era um homem que desejava tudo aquilo que é do outro. Irmãos, isso aqui é muito forte. O Espírito de Deus falava comigo hoje. Não tem coisa pior do que alguém desejar aquilo que não é dele. Quantas vezes nós sofremos penalidade, nós sofremos dificuldade, porque muitas pessoas querem aquilo que é teu. E não é só bens material, tem pessoa que tem raiva da sua alegria, tem gente que não gosta do seu cabelo, tem gente que não gosta do corpo que você tem gente que tem inveja da roupa que você veste, tem gente que tem inveja da unção que você carrega. Mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer, não tenha medo daquilo que eu te dei, porque o olho pode olhar e até desejar, mas é teu, porque eu te dei, eu te capacitei, é eu que te levantei. Porque as pessoas querem aquilo que eu tenho, mas não querem trilhar o caminho que eu trilhei. Muitas pessoas vão dizer assim, eu queria ser como ela, mas só você sabe o caminho que você passou para chegar no nível que você tem. E se você olhar isso para o lado bom, porque o cristão sempre tem que olhar para o lado bom. Diga isso por irmão. Cristão tem que olhar sempre o lado bom. Lembrando, às vezes a pessoa do lado não merece. Mas Deus está dizendo, você precisa olhar com o lado bom. E às vezes você vai dizer, irmã Vandinha, mas não tem lado, é redondo esse negócio. Sempre tem um lado. E você precisa olhar pelo lado bom. A Bíblia vai dizer que o rei era Ezequias. E que o sacerdote da época era Isaías. E esse primeiro versículo que eu li aqui, Isaías orientou ao rei. Sabe por quê? Porque o rei foi na pessoa certa, ele foi no homem de Deus. Porque ele estava passando uma situação de ameaça. Porque Senaqueribe já tinha invadido todos os países vizinhos, já tinha pegado todas as riquezas, já tinha assumido todos os contratos, já tinha assumido para si aquilo que não era dele. Irmãos, e uma das coisas que você precisa entender, o diabo já pegou tanta coisa de gente aqui que você não tem noção. O diabo já roubou tanta coisa de algumas pessoas. Irmã, como assim roubou? Às vezes não roubou seu dinheiro, mas roubou sua alegria. O diabo roubou seu chamado. O diabo roubou a alegria de você pentear seus cabelos.
O diabo roubou a alegria de você sentar na mesa com a sua família. E eu não vou pedir para você dar glória não, porque quando a gente perde alguma coisa, nosso desejo é chorar. Mas eu vou pedir para você dar glória agora, porque Deus vai restaurar tudo aquilo que o diabo roubou. Ele veio para matar e destruir, mas Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo. E tudo aquilo que o diabo veio para desfazer na sua vida, Deus te levanta hoje, com poder e autoridade, para dizer que aquilo que é meu, o diabo não toca. Mas você precisa se preparar para isso. Quando eu vou para essa palavra, nós vemos que a origem desse cerco foi porque Senaqueribe queria invadir Judá e tomar Jerusalém para si. Nós cristãos somos cercados diariamente. E o maior desejo do inimigo é retirar você da casa de Deus. O maior desejo de Satanás é que você não seja um adorador. O maior desejo do diabo é roubar a sua salvação. Ontem nós estávamos aqui ouvindo o presbítero Renato, irmão Zé Roberto, que eu falei, como que eu prego domingo depois do Renato? Porque a unção que Deus emana na vida daquele homem é sobrenatural. Mas a casa é de Deus e Ele usa quem quer. Só que Deus usava na boca dele dizendo, você gostando, concordando ou não, Jesus está vindo aí. E que nós precisamos preparar os nossos sapatos para caminhar a caminhada, porque ela é longa. Porque o terreno, ele é difícil de caminhar. Quem dera nós corredores pudéssemos ter uma pista, Lucão, muito abençoada. Sabe a pista de corredor que já vem própria assim, arrumadinha, marcadinho. Quando ele está cansado, ele ainda encontra alguém que dá um Gatorade ali para ele. Ele está correndo, que desce uma água, irmãos. Nós que corremos a corrida da fé, não temos Gatorade às vezes no momento da estrada não. Às vezes alguém que você pede até água para continuar caminhando, às vezes ele nega para você. Mas a Bíblia diz, levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. Então o inimigo, ele tem cercado a sua vida, assim como ele cercou a vida do rei Ezequias. E aí a gente vai olhar para algumas coisas nesta palavra, que diz assim, que a Ezequias se rebeliou. Como assim, Érica? Ezequias se rebeliou? O rei de Judá decidiu, irmãos, romper a aliança com o império ímpio da Síria. E ele decidiu também parar de pagar tributos. Sabe o que acontece aqui com Ezequias, irmãos? Ele diz assim, chega de compactuar com aquilo que é errado. Sabe por quê? Porque o rei, ele queria que ele pagasse por tantas coisas erradas. E muitos de nós vivemos vida compactuando com o erro. Muitos de nós não queremos nos rebelar contra o pecado. Rebelamos contra pessoas. Revoltamos contra pastores. Revoltamos contra a palavra. E não revoltamos contra aquilo que nós fazemos de errado. Você sabe qual foi o posicionamento do rei Ezequias? Dizer, não, eu não quero pacto com aquele homem, porque aquele homem é mau. Tudo aquilo que eu estou investindo do meu povo, eu estou tirando do meu povo para dar para o ímpio. Não dá. Você viu o posicionamento do rei Ezequias? Um posicionamento de quem não quer mais continuar errando. E esse é um posicionamento que eu e você precisamos ter. O que nós fazemos de errado? Aquilo que é a sua cerca baixa, aquilo que te incomoda, aquilo que você ainda não conseguiu abrir mão. O Espírito de Deus está dizendo aqui nessa noite, você precisa se rebelar contra tudo aquilo que você faz de errado. Tem crente que financia pecado. Tem crente que apoia erros. Tem crente que se diz servir ao Senhor. E se a irmã falar assim, eu estou com vontade de quebrar a cara daquela mulher, ela diz, eu vou contigo, irmã, eu estou contigo. Vontade, irmãos, não falta. Mas quem pode erguer sua mão para o céu e dizer, Senhor, segura a minha mão. Quem pode pôr a mão na sua língua e dizer, segura a minha língua, Jesus.
Quem pode pôr a mão no seu pé aí, ó, e dizer: segura meus pés, Jesus? Pode abaixar aí, ó. Segura meus pés, Jesus, porque às vezes seus pés vão te levar a algum lugar que você não vai conseguir parar de pé. A Bíblia diz: aquele que está em pé, toma cuidado para que você não caia. E a Bíblia vai dizer nessa história aí que Senaqueribe ficou furioso com Ezequias. Sabe por quê? Porque ele não queria mais fazer parte daquilo que é errado. Eu tenho certeza que você que está aqui, só porque você decidiu servir a Deus, você perdeu o amigo da cachaça. Porque você decidiu vir para a casa do Senhor, aquela pessoa que te apoiava em alguns erros, ela tem que se afastar de você. Quantos amigos você já perdeu, ou pessoas, porque você decidiu servir a Deus? Quantos amigos não mais te acompanham porque você tem suas opiniões próprias, sim ou não? Quantas pessoas não querem mais estar na sua mesa porque você não age mais como elas agiam? Quantas pessoas te abandonou porque você deixou de ser fantoche delas? Porque você não permite mais ser manipulados por ela. E Deus está dizendo: estou trazendo liberdade a você hoje. Estou trazendo liberdade para aquela pessoa que te manipulava para as coisas erradas. Deus está tirando do seu caminho. Você crê que Deus está tirando do seu caminho? E o inimigo, ele pode se levantar, porque ele não vai ficar quieto. Primeiro, que ele tem os seus interesses sobre você. E segundo, que ele tem interesses aonde você pode levar os interesses dele. Sabe por quê? Porque você é alguém que Deus escolheu para brilhar. Seja aqui, seja ali, ou seja acolá. Então o diabo quer que você seja simplesmente um instrumento do diabo, para que ele possa propagar aquilo que ele tem interesse. Mas Deus diz que você é livre para tomar suas decisões. Você é livre para abençoar pessoas. Você é livre para ser feliz e não só cumprir o que o diabo quer da sua vida. E uma das coisas que você não precisa ter é medo do diabo se vingar de você, do diabo roubar aquilo que você acha que é teu. Irmão, você vai perder só aquilo que não foi Deus que te deu, porque aquilo que foi Deus que te deu, o diabo não toca. Levanta a sua mão de profeta nessa pessoa do seu lado e diz: aquilo que é teu, o diabo não toca. O diabo, ele quer expandir o reino dele na sua casa. O diabo quer expandir o reino dele no meio da tua família. Não permita isso. Quando você decide romper com o pecado, sabe o que acontece? E você viver uma vida de fidelidade a Deus, o inimigo, ele vai se levantar. E não vai levantar bonzinho não, batendo tapinha nas costas. O que ali diz? Vai levantar com? Vai levantar com quem, igreja? Com fúria, para tentar te escravizar novamente. Sabe por que muitas vezes a fúria do inimigo se levanta? Porque você está no caminho certo, porque você está fazendo o que é certo, porque você não é mais preso, porque você é livre. A segunda coisa que essa palavra traz para mim é a voz da afronta e o medo. Quem tem medo aí? Irmãos, todo mundo tem medo. Se eu perguntar: quem tem medo do escuro? Levanta a mão. Eu tenho. Se tem uma coisa que eu gosto na história de Jesus voltar, é que a Bíblia diz que lá não haverá noite. Se tem uma coisa que eu gosto, é que não vai ter escuridão, Alessandro. E se eu perguntar aqui: quem tem medo de perder seus filhos? Irmãos, todo mundo tem um medo. Aqui não tem super-homem, irmão Zé Roberto, nem Mulher Maravilha, para dizer que não possa ter medo. Existe uma voz que te afronta. Existe uma voz que diz que você vai perder seus filhos. Existe uma voz que diz que você vai ficar doente. Qual que é a voz que você está ouvindo? Porque se você acha que o inimigo está calado e parado, engana o céu. Existe uma voz de afronta rondando o teu ouvido e o teu coração. Ele colocou um cerco implacável lá sobre
de Judá. Gente, Senaqueribe, ele destruiu quantas cidades? 46 cidades de Judá antes de cercar Jerusalém. Irmão, sabe, essa história aí é quase igual a história do Covid. Todo mundo passou aqui pelo Covid, porque se você está vivo hoje é porque você passou pelo Covid. Glória a Deus e aleluia. Só temos, acho que 3 crianças na igreja aqui que não passou pelo Covid. Os outros passou. Se você está vivo é porque você passou. Sabe a história do Covid? Quando você olhava do lado, um morreu, olhava do outro, o outro morreu, o vizinho morreu. Você ouvia a notícia o dia inteiro de que alguém morreu. Sim ou não? Na televisão, em casa, no serviço, aonde você ia, trancado em casa, escondido debaixo da cama, você ouvia alguém dizer que morreu. Irmãos, o rei Ezequias estava nessa situação. Ele falou assim, só sobrou eu agora. Aqui, só sobrou eu, então ele vai me pegar. Sabe quando todo mundo diz assim, eu quebrei. O salário abaixou. A carne acabou. Sabe quando você olha do lado e que todo mundo está vivendo às vezes uma vida igual à sua? Aí a gente se conforma, irmão. Rogerinho, a gente se conforma. Está todo mundo em crise. Está todo mundo passando necessidade. Está todo mundo passando prova. Quem não está passando prova, irmãos? E a gente faz o quê? É assim mesmo. E Deus está dizendo, eu não te chamei para viver amedrontado. A palavra de Deus vai dizer que o diabo, ele trabalha muito na sua mente. Existe uma guerra que é psicológica. Só você sabe o que você escuta em casa. Só você sabe o desespero da sua alma quando você dirige. A guerra que foi colocada lá para o rei Ezequias, e não só para ele, porque o rei Ezequias estava no palácio, estava um pouquinho mais protegido, mas aqueles trabalhadores que estavam na rua, que estavam no mercado, que estavam num banco, que estavam num templo, eles eram obrigados a ouvir uns mensageiros, dizendo para ele, até na linguagem dele, porque se tem uma coisa, irmão, que o diabo usa, é até a sua linguagem. Pô, mano... Se ele precisar usar alguém para dizer, e aí, cara? Se ele precisar usar a linguagem que você usa. Aquilo que você entende, irmãos, porque cada pessoa entende de um jeito. Cada um entende de uma maneira. Tem gente que você falou, ele já entendeu. Tem outros que tem TDAH, você tem que falar 5 vezes. E tem outros que se você não desenhar, ele não entende. E tem outros que se você não dançar, ele entende menos ainda. Cada um tem seu jeito. E o diabo, ele usa alguém para usar a linguagem que você entende. Qual que é a linguagem que você entende? Porque naquela época ele pegou pessoas que falavam a língua de Jerusalém. Irmãos, olha como o homem foi inteligente. Porque ele era de outro país, ele falava outra língua. Mas sabe que o diabo, bobo é você que acha que o diabo é bobo. O diabo usou alguém que conhecia a linguagem, que conhecia o modelo, que conhecia o estilo dele para falar com eles. É isso que o diabo faz. E eles foram para a cidade gritar com ofensas, desanimaram, zombaram do poder de Deus. O diabo, ele vai usar pessoas do seu nível. Se você acha que o seu inimigo vem vestido de chifre, não. O inimigo vem vestido com a roupa que você usa. O diabo vem usado lá no bar onde você vai comprar, no mercado onde você vai. Sabe lá na fila do seu trabalho? É lá que ele vai usar alguém. Alguém que tem o seu convívio, alguém que sabe o que você fala, alguém que age da maneira que você sabe. E uma das coisas que você não pode permitir é que essa guerra psicológica continue tomando conta da sua vida. Feche os seus olhos. E fala para Deus agora, o que tem se passado na sua mente e no seu coração? Qual que é a guerra que você está enfrentando? Às vezes o diabo diz, você tem que morrer, porque acabou para você. Às vezes o diabo diz, você não vai ser mãe, você não vai ser pai. Ó, o seu salário não tem como nessa empresa crescer salário, já acabou. E o diabo vai dizendo assim, ó, o seu casamento vai continuar frio desse jeito, porque acabou o amor. Aí o diabo vai dizendo assim, ó, acabou o respeito. Aí o diabo vai dizendo, não, você está velho demais para cumprir o chamado. Qual que é a voz que fala aí no seu coração? Porque o inimigo, ele usa as vozes do seu diagnóstico
Um diagnóstico às vezes de escassez. Eu nunca vou ter a minha casa. Eu nunca vou conseguir construir. Ele começa a te lembrar coisas do passado, irmãos. O Espírito de Deus está falando com pessoas aqui agora, de olho fechado, falando com Deus. Sabe por quê? Porque o teu passado te consome. Porque as afrontas que você ouvia da mãe e do seu pai dói até hoje. Porque as palavras de maldição que um dia foi lançado, elas ainda te acusam. Pessoas que um dia foi instrumento do diabo, que o diabo diz para você: não tem jeito, você foi nascida para fazer mal. Tem pessoas que Deus está dizendo: meu filho, eu quero você sendo meu, eu quero ser ajudando pessoas. E o diabo: não, você não serve para ajudar pessoas. E eu quero dizer uma coisa para você: esse medo tem tentado te paralisar, tem tentado fazer você não enxergar aquilo que Deus tem te mostrado, tem tentado te paralisar antes mesmo da batalha começar. Sabe quando você sabe que tem uma batalha para enfrentar, mas você tem medo? A maioria de nós somos assim. Se nós sabermos que o salário vai cortar dia 6 agora, nós já não dormimos hoje. Se eu sei que eu vou ter que gastar com remédio agora, eu já fico preocupado como que eu vou sobreviver amanhã. Mas também existe atitudes que ativam o sobrenatural. Atitudes que ativam o sobrenatural. Uma delas é um altar como refúgio. Ezequias, ele não foi para a mesa de guerra. Ele sabia que o rei viria amanhã para tomar a sua cidade, para tomar seu comércio. Mas ele pegou todas as cartas de ameaça, todas as palavras que os outros falavam, que os funcionários chegavam, e correu para o templo entregar no altar do Senhor. Isso é uma lição importante, irmão Zé Roberto. Sabe por quê? Quantas vezes tem alguém aqui que tem ação judicial, que já recebeu alguma intimação, que tem que ir no fórum ou precisa ir no fórum? Tem alguém? Eu já tive, tenho várias. Deus está dizendo: você tem que trazer para o meu altar. O rei Ezequias pegou aquele papel do fórum, sabe, dizendo: ó, eu vou te destruir, vai acontecer isso, aquilo, outro, e trouxe no altar. Tem pessoas aqui que precisam trazer seu celular no altar. Como assim, irmã Érica? Só Deus sabe a mensagem que você ouviu. Só Deus sabe a mensagem que você recebeu. Tem pessoas que precisam imprimir o e-mail que recebeu com uma notícia: ah, fui mandado embora, ou aconteceu algo, e precisa trazer no altar. Como assim, irmã Érica? Porque tem coisas que não dependem de você, depende dele. O rei Ezequias fez a melhor coisa. Sabe por que nós oramos por chave aqui? Porque nós declaramos que o nosso carro, a nossa casa, os nossos negócios é do Senhor Jesus. E quando é do Senhor Jesus, o inimigo não toca. E se ele tocar, é pela permissão de Deus, para você receber algo maior. É no altar que você tem refúgio. Ezequias não respondeu nenhum e-mail. Ezequias não respondeu nenhuma carta. Ezequias mandou o povo ficar quieto e ouvir isso. E sabe uma das coisas que ele fez? Foi uma oração certa. Ele não pediu riquezas, mas ele clamou pela glória do Senhor, no nome do Deus da terra. E ele disse: Senhor, aquele rei está falando que o Senhor não presta para nada. A carta veio dizendo que o Senhor não é o Deus Todo-Poderoso. Eu vim aqui, Deus, no teu altar para dizer que está falando que eu não presto, e eu sou tua filha. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo para você. Quantas coisas você já ouviu e que você precisa orar corretamente. Às vezes, hoje de manhã nós falávamos na escola dominical. Às vezes você ora: Senhor, eu quero a bênção do Senhor. E às vezes você precisa de quebra de maldição. Às vezes você diz: Senhor, eu preciso do Senhor, mas você não aceitou Ele.
Você precisa fazer a oração certa. Ele não pediu riquezas. Você precisa entender. Porque às vezes, Senhor, eu quero que o Senhor abençoe a minha vida financeira. E a única coisa que você precisa, como o Alexandre disse aqui no testemunho, é fazer a sua parte. Aprender a administrar. Aprender a negociar. Aprender a fazer aquilo que é certo. Aprender a ofertar. Queremos viver um evangelho da qual nós não abrimos mão daquilo que pensamos. E queremos. Pare de você discutir com as suas crises, Zé Roberto. Se tem uma coisa que a gente mais faz é discutir. Como assim, irmã Érica? Quem gosta de discutir aí? Você está na casa de Deus, está mentindo. Você fica lá, eu não sei se eu vou de rosa, se eu vou de vermelho. Eu não sei se eu pintei o cabelo desse jeito ou se eu não pintei o cabelo desse jeito. Eu não sei se eu pago o João ou se eu pago a Maria. Eu não sei se eu viro na direita ou na esquerda. Ai, meu Deus, porque olha esse trânsito. Irmãos, eu descobri que para dirigir, ser motorista, tem que ser muito crente. Você descobre quem é crente, Zé Roberto, quem dirige. Porque dirigir testa todas a paciência e todo o limite do cristão, sim ou não? Qual crente não abriu a janela e falou: você está cego, seu doido? Quantos cristãos sabem o tanto que é difícil mostrar que é cristão quando o outro faz coisa errada na sua frente e ainda te prejudica, irmão? Eu falo: Jesus, põe a mão, senão eu ponho. Né, Lucão? E esses dias eu falei: Jesus, tem dia que dá vontade de parar de desistir, de dirigir, porque senão daqui a pouco vão falar que eu mesmo vou reconhecer que eu não sirvo a Deus. Você sabe que são coisas que testam a sua paciência, o seu limite de um tanto. E nós somos especialistas em discutir com as nossas crises. Você já xingou o camarada pecando, Zé Roberto? E a pessoa que está do seu lado no carro tem que ouvir quilômetros o tanto que você bate no volante, você xinga de novo, e você reclama de novo, e você fala de novo. As mulheres dos cara do volante aí sabem o que eu estou falando. E aí nós ainda não aguenta. Quando chega em casa, você está lá. O que foi? Ah, eu peguei lá um desgraçado no volante hoje, quase amassou meu carro. E já xinga de novo, já perde a bênção de novo. Não é, Jéssica? É alguém que a gente conhece. Eu conheço. Aí sabe o que acontece? Às vezes a gente fica discutindo com as nossas crises. Sabe por quê? O que é crise, Érica? Aquilo que te tira do eixo. O que te tira do eixo? O que te tira do eixo? Tem mulheres que tiram ela do eixo a toalha que o homem deixa molhado na cama. Tem mulher que eu acho que vai perder a salvação, viu? Fica a dica. A gente discute com algumas coisas que te tira do eixo, você perde a paz. Você precisa mudar o seu foco. Tirar o olho daquilo que te afronta. Tudo aquilo que te chama a atenção, o nome já diz, chama a atenção. Se eu perguntar para você o que te chama a atenção aqui hoje, alguém vai dizer: nossa, tem um trenzinho de pendurado ali, ó. Todo mundo vê aquilo lá de pendurado? Tem gente que não viu. Só que tem gente que viu 100 vezes, desde a hora que chegou. E aí tem gente, tipo igual o Lucão, que está doido de pegar uma escada e tirar um negócio lá. Qual que é seu foco? Porque você está vendo algumas coisas. Só que tem algumas coisas que ela te afronta. Sabe aquilo que, por exemplo, você não aguenta? Ontem mesmo eu falei pro meu marido: eu vou lá comprar um trem para a pia. Mas deixa essa pia. A pia está pingando, está me incomodando. Eu fui lá e comprei outra torneira. Não, era só um negócio lá que eu não sei o nome, que põe dentro da torneirinha. Não, é um trem redondinho lá. Hã? Não, é outro. Hã? O reparo, é reparo, irmão. Ele disse que eu tinha que ter comprado só um reparo. Eu me irritei tanto com as gotas que eu comprei foi a torneira. Aí depois de tarde a menina: mãe, me dá dinheiro. Eu falei: foi na torneira. Não tem mais dinheiro. Acabou, porque o dinheiro acabou na torneira. Sabe, porque aquela torneira me confrontava. E aquilo que confronta, às vezes você quer resolver o problema. Só que nem tudo dá para comprar uma torneira, irmão Zé
Roberto? Tem coisa que não depende de você. Tem coisa que não é a tua casa para você ir lá e comprar a torneira e arrumar. Tem coisa que depende do seu patrão. Tem coisa que depende do governador. Tem coisa que eu vivo que depende do SUS, irmão. Não adianta eu chorar, não adianta eu gritar. Tem coisas que o poder não está na tua mão. E aquilo que não está na tua mão para resolver, você tem que colocar no altar. Se é algo que não depende de você, você tem que dar e entregar para aquele que vai resolver. Que não é você, mas você precisa agir como Ezequias. Eu não posso, eu não consigo. Está na tua mão, meu Deus. O quarto, para nós partir para o encerramento, o turno da noite, o agir no silêncio. Você sabe por quê? Eu sou uma crente muito reclamona. Eu não sei como que Deus me aguenta. Eu acho que tem uns crentes igual, porque tudo eu falo com ele. Tá vendo, meu Deus? Eu vou para o serviço e falando, né, Janaína? Ai, meu Deus, não estou te entendendo. E eu acho que Deus tem hora que fala, nossa, breca a Érica lá, porque ela não para. Só que tem, por quê? Porque eu quero que Deus fale comigo. Eu sou carente. Eu gosto de ouvir a voz de Deus. E eu fico incomodada quando Ele não fala do jeito que eu quero ouvir. E aí eu fico perguntando, e eu pergunto de novo, e eu pergunto de novo. Ezequias falou, Senhor, o que eu faço? Eles vão assumir amanhã. E Deus só disse para ele o que eu li no versículo de número 32. Deus mandou Ezequias para cá. Vai para casa, Ezequias. O que eu vou fazer para casa uma hora dessa, Deus? Deus só faltou eu falar para ele, abra a janela e olha. Se ele olhasse a janela, ele ia ver que está de noite. De noite a gente faz o que, irmãos? De noite não tem muitas opções para fazer. Quando Deus assistir filme, mas o filme acaba, e aí? Tem que fazer outra coisa, porque a noite é longa. Nós temos no mínimo 8 horas, no mínimo de noite para enfrentar. E aí é a hora que a gente fica buscando resposta. Nós vai de manhã, porque nós vai ter que fugir daqui, porque nós não tem arma, o povo está tudo dentro de casa, os mercados estão tão abastecidos, esse homem vai entrar e ele vai pegar e tomar Jerusalém, igual ele tomou todas as outras cidades. Mas o que ele não sabia é que Deus age no turno da noite, sem armas humanas. O exército de Judá não precisou, irmãos, disparar uma única flecha para ele vencer essa guerra. Para vocês entenderem, houve a intervenção divina. Naquela noite, sabe o que Deus fez? Ezequias, você vai para casa e manda todo mundo dormir. Vai dormir. Pensa num trem ruim. Sabe a hora que você está com medo, manda você dormir? Como é que você dorme com medo? Menino com medo sobe até em cima da gente na cama. Eu tenho uma lá em casa. Menino com medo, gente com medo, coração fica acelerado. Quando você está com angústia de um trem de amanhã, você não consegue dormir. E aí Deus manda eles dormir. E aí a Bíblia vai dizer que ele simplesmente foi dormir. E Deus falou assim: Senaqueribe não entra nessa cidade. Ele vai chegar, mas ele não vai entrar. Você crê nisso que eu estou dizendo? Eu vou repetir para você. O inimigo, ele vai chegar, mas ele não vai entrar. Quantos está vendo o seu inimigo na porta da tua casa? Mas Deus está dizendo, não vai entrar. Quantas pessoas está vendo o inimigo te afrontando lá no seu serviço, mas já vai bater em retirada, porque Deus está mandando embora. Pode até chegar, mas não vai permanecer lá. Receba essa palavra de Deus para a tua vida. Aquilo que está tirando a tua paz já está batendo em retirada para ir embora. Aquilo que está atrapalhando está batendo em retirada para ir embora. Aquilo que tem se levantado contra a tua vida está batendo em retirada para ir embora. A Bíblia vai dizer que enquanto eles foram dormir e descansar, Deus falou para um anjo, o único
Soldados que estavam preparados para atacar no amanhecer. O inimigo, ele tem preparado uma emboscada contra a tua vida, mas está dizendo: estou enviando um anjo. Pode ter feito macumba, pode ter feito feitiçaria, pode ter colocado o teu nome num sapo, pode ter maldição hereditária, que o Senhor está dizendo: contra a minha palavra nada irá prosperar. Houve a queda de um homem soberbo. Senaqueribe voltou para casa derrotado. A Bíblia vai dizer que ninguém ouviu barulho nenhum no amanhecer. Eles foram dormir com barulho na cabeça, com alguém dizendo que eles já perderam, que não era deles. Eles foram dormir ouvindo um monte de barulho, mas quando eles acordou tinha um silêncio total. O inimigo pode fazer o barulho que quiser, Deus vai calar a boca dele, vai ter silêncio. Vai ter silêncio na tua casa, vai ter silêncio no teu trabalho, vai ter silêncio no seu celular, vai ter silêncio na sua vida. Creia nisso nesta noite. E quando Senaqueribe chegou para ir para a guerra com aqueles soldados e invadir Jerusalém, estava todo mundo mortinho da Silva. Todo mundo estava mortinho da Silva. É no silêncio que Deus trabalha. É no silêncio que Deus age. E para ajudar, ele voltou correndo para casa e chegou em casa, foi assassinado pelos seus próprios filhos. Hoje de manhã eu postei uma mensagem. A gente quer colheitas diferentes, mas você precisa mudar suas sementes. Porque você planta aquilo que você colhe. Colhe aquilo que você planta. Circunstâncias não podem te abalar. Você precisa guardar o que tem aí dentro. Podem até te chamar de feio, mas você é? Pode até te chamar de incapaz, você é? Pode até dizer que você não presta, mas você presta, sim ou não? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Enquanto você descansa na promessa, Deus trabalha no silêncio. O inimigo que te cercou ontem vai cair hoje sem que você precise mover uma única palha. Você crê nisso? Enquanto você descansa, o céu trabalha na sua noite mais escura. A sua única, irmãos, obrigação, sabe qual que é? É colocar suas cartas no altar. O exército que te cercou ontem vai cair, sem que você precise levantar uma espada. Porque você está preocupado, e Deus está dizendo, você não vai ter que levantar a espada. E Deus não precisa de um exército para te salvar. Ele só precisa da sua oração. E o silêncio da noite não significa a ausência de Deus. O que significa, igreja? Que o milagre está sendo gerado. Você crê que o milagre está sendo gerado? Esta semana nós vivemos isso na vida da igreja. A única coisa que a igreja precisou fazer foi fazer o que, Dors? Orar e interceder. E quando essa palavra que o Senhor me trouxe à tarde me levava muito à vida do pastor Fabiano. Você sabe por quê? Sabe quando Deus não quer que ninguém faz nada? Foi o que aconteceu com a vida do pastor. Você sabe por quê? Porque é Ele que tem que fazer. E aquilo que diz que Ele vai fazer, Ele faz e ainda não deixa ninguém mais fazer. Sexta-feira eu estava em Campo Grande e eu estava a trabalho e a pastora me ligou e falou, Érica, você tem como vir? Porque a médica vai falar com a família. Eu falei para o meu chefe, tchau, obrigado, me dá licença. Peguei um Uber correndo e fui parar no hospital.
para ouvir uma médica dizendo assim: eu estou há 7 anos dentro da cirurgia cardíaca da UTI da Santa Casa. Eu nunca vi algo acontecer com alguém como aconteceu com esse homem. Você sabe por quê, irmãos? Porque o pastor Fabiano está lá na casa dele, contrariando tudo que a medicina diz. A médica disse assim, ó, pelos exames, os exames deles estão todos alterados. Ele continua infartado. A veia está 98% fechada, só está passando um pouquinhozinho de sangue. A gente não sabe quanto tempo ele vai durar. A gente não pode manter ele aqui no hospital. Ele tem mais risco. Então agora é ele e o organismo dele e a religião que vocês servem. Eu falei, então tá tudo bem, né? E se vocês tiverem oportunidade, a Vanessa conheceu a médica, vocês também orem por mim. Porque eu vi que o seu Deus faz milagre. É isso que é Deus. Quando um exame diz e a realidade é outra. Ela falou assim, eu perguntei do AVC que o pastor teve. Ela falou assim, eu não consigo entender, porque o AVC diz na imagem, mas fisicamente não diz. E eu ouvi da boca dela, eu acho que o AVC que ele teve foi para formar um trombo, fechar a veia, porque a hora que furou a veia dele, deu uma dissecção da aorta, era para o sangue ter vazado inteiro, mas não vazou, estava coagulado, irmão, por causa do AVC. E às vezes a gente não entende a vontade do Senhor. E por inúmeras vezes eles tentaram um procedimento. 3 vezes em Campo Grande, 1 vez em Três Lagoas. E nenhum médico pôde fazer o serviço deles. Porque Deus não deixou. E ela ainda disse na alta para mim assim. Ela falou assim. E ele ontem teve que passar por esse procedimento. Porque a gente trouxe um outro médico. Eu sabia que não tinha jeito. Porque eu já tinha tentado. Mas a equipe decidiu trazer uma outra pessoa de fora que daria conta do senhor Fabiano. E foi o último procedimento da sexta-feira que eu pedi oração para os irmãos. Porque eu e a pastora estavam visitando ele, nem sabia que ia fazer o procedimento. Ele simplesmente chegou e falou, ele tem que ir agora, porque o doutor chegou agora e o doutor só pode agora. Eu falei, Senhor, se é só agora, é porque o Senhor vai fazer o milagre. Irmãos, e eu saí lá daquele hospital feliz da vida, porque ele iria fazer o procedimento, trouxeram alguém de fora para realizar o negócio, e o negócio ia ser feito. Saí de lá cantando vitória, fui para um evento, eu estava com a Lúbia, nós fomos confiantes, né, Lúbia? Mas aí a ansiedade do crente, tipo eu, né, eu não vou esperar até amanhã para ver a resposta. Já fazia 4 horas que ele estava lá para dentro, e eu voltei, saí do meu... Nós vamos lá na Santa Casa, depois nós voltamos para o evento. Nós fomos para a Santa Casa, chegamos lá, subi novamente. A hora que eu subi, que eu entrei na UTI, a primeira cara que eu vi foi a do pastor. Eu falei, glória a Deus, tudo certo. E aí eu cheguei, e aí, pastor? Ele falou, nada. Quando chegou na metade, ele falou assim, eu não posso continuar. Eu estou interrompendo agora. A gente não tem mais o que fazer por você. Irmãos, eu falei, não, Jesus, eu não vim aqui para ouvir isso. É aí que a sua fé diz se você serve a Deus ou não. E eu, na alta da sexta-feira da UTI, que ele iria para a enfermaria, a médica falou assim, Fabiano está na sua frente, contrariando tudo que a medicina diz. Eu falei, a senhora vai dar um resumo de alta dizendo essas coisas aí? Ela falou, vou. E para a glória do Senhor, hoje eu fui na casa do pastor, está escrito tudo isso num papel. E ela diz, para onde o senhor for, o senhor leva esse papel e o senhor mostra. Porque qualquer médico que acontecer alguma coisa, precisa saber tudo o que aconteceu com o senhor. Porque isso aqui é milagre. Aí hoje eu fui contar para o meu cardiologista que estava atendendo, porque teve um dos dias desses que eu estava lá, irmãos. Já estou encerrando, tá? E eu passei muito mal. O primeiro dia, na sexta-feira da semana passada, quando a médica falou, a medicina não tem o que fazer, ele está desenganado, irmão. Eu, passei mal lá na UTI. A pastora disse que eu fui lá para passar susto no pastor, porque eu
saí caindo na frente dele, passando mal, porque eu nunca imaginei ouvir isso de alguém que eu trabalho com a saúde, que eu dou a minha vida em prol da saúde das pessoas e poder ouvir que a medicina não tem como ajudar meu pastor, meu irmão. E eu passei no cardiologista hoje e ele falou assim, tá tudo bem? E eu falei, está. E aí ele virou para mim e disse assim, o que aconteceu? Aí eu passei para ele. Aí ele falou assim, mas você tá bem? Eu falei, só tô ansiosa. Ele falou, com o quê? Eu falei, tô preocupada com o amanhã, né? Aí ele falou assim, por quê? O pastor deixou filhos, esposa? Aí eu falei, deixou? Como assim? Ele falou, uai, ele não morreu? Eu falei, morreu não. Eu tô ansiosa porque justamente ele tá lá em casa e eu não sei como vai ser amanhã. Ele falou assim, seu irmão não morreu? Eu falei, não. Ele falou, então quem vai morrer é você de susto, né? Então eu pude contemplar na boca de vários médicos que o Senhor faz milagre. E Deus, quando faz milagre, Ele prova que faz. Então nós somos uma igreja que servimos um Deus que faz milagre, que nós não sabemos o dia da manhã, mas o dia de amanhã pertence ao Senhor. Se a medicina não deu jeito, o Senhor está dando jeito. E essa veia vai desentupir, eu creio, para a glória de Deus. E a palavra que Deus colocou no meu coração hoje à tarde, eu falei, Senhor, o que nós vamos continuar fazendo? E Deus falou, Dorcelina, aquilo que você falou, continuar intercedendo e orando. E eu falei, até quando, Senhor? E Deus me mostrou a história de Moisés. Moisés precisava vencer a batalha. E Deus fez o que? Moisés, você não vai lutar. Deus levou Moisés para o monte. A batalha era no vale e Moisés estava no monte. Só que Moisés chegou um momento que ele estava cansado e ele não conseguia mais levantar as mãos. E Deus falou para as pessoas que estavam lá, vocês precisam levantar as mãos de Moisés. Porque as mãos de Moisés não podem ficar abaixadas. E eu falei, Senhor, o que isso quer dizer? E o Senhor falou no meu coração, enquanto o pastor fica no monte, a igreja levanta as mãos, porque a batalha vai ser ganha. E Deus procura pessoas aqui para continuar orando. Sabe por quê? Porque nós não acabamos a guerra. Nós estamos em guerra, nós vamos continuar orando. A igreja vai continuar aberta às tardes para você pegar um tempinho, saiu do seu serviço, vem orar. Eu agradecer a Deus pela vida do pastor, pela igreja. Nós temos uma construção para fazer, nós temos almas para ganhar, nós temos cantores aqui para levantar, nós temos aqui missionários para enviar, nós temos pequeno grupo para multiplicar, nós temos pessoas que vão aprender a tocar, a obra continua. É a sua oração que vai levantar as mãos do pastor desta igreja para nós continuarmos vencendo, batalhando, porque Deus te chamou, Ele te escolheu, e não é só por você, é para você, para a sua família e para esta cidade ver quem é o teu Deus. Porque o milagre não aconteceu na vida só do pastor Fabiano, aconteceu na minha vida, aconteceu na sua vida, você está vendo, e o pastor Fabiano está na casa dele, e para quem quiser ver o milagre de Deus na vida dele, se coloque em pé. Nós vamos orar agora, para que o Senhor dê força ao teu coração, dê força às tuas mãos, para você vencer essas batalhas que ainda te confrontam, essas batalhas que ainda te confrontam, essas batalhas. Dorcelino, vem cá para você louvar o Senhor. Nós vamos terminar o culto louvando e adorando ao nome do Senhor, por tudo que o Senhor já fez. Feche os seus olhos, Pai, eu quero te agradecer agora, por essas pessoas que estão sentadas lá no último banco, no meio, na frente, do lado direito, do lado esquerdo, que tem batalhas a enfrentar esta semana, que passou por afrontas, assim como Senaqueribe afrontou o povo de Deus. Pai, essa pessoa às vezes tem que conviver com pessoas como Senaqueribe, pessoas, Pai, que estão aqui, que ainda tem que conviver com o medo, pessoas que estão aqui que ainda tem que conviver com a vergonha, mas nós estamos trazendo aqui no teu altar, Senhor, está entregue aqui no teu altar as cartas de afronta. Olha para o meu celular, Jesus, as mensagens que eu já recebi. Olha, Senhor, para o meu e-mail. Olha, Senhor Jesus, para aquela audiência que essa pessoa precisa enfrentar. Olha, Senhor Jesus, para a dívida que ela tem que pagar e não tem jeito. Olha, Senhor, para o
o confronto que essa pessoa precisa viver, eu quero entregar nas tuas mãos agora. Igreja, levanta um clamor, começa a orar aí as suas guerras, começa a batalhar em oração. É a oração certa que movimenta o céu, é a oração certa que traz a existência, é a oração certa que vai mudar a circunstância. Oh, Espírito Santo de Deus, a vitória é nossa. Se Deus é por nós, operando Deus. Enquanto o Dorcelino louva, você ora pela vida do pastor, interceda, adora, e você vai sair daqui abençoado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, amém? Quantos podem celebrar ao Senhor pela conquista daquilo que o Senhor tem feito e daquilo que Ele é fiel? Sabrina, vem cá em nome de Jesus. Eu gostaria que você declarasse: Deus é o Deus que estabelece a sua vontade. Ele é o caminho no deserto. Ele é o Deus que estabelece a sua vontade. Mesmo que eu e você não entendemos, mesmo que eu e você não compreendamos, Deus é o Deus que estabelece a sua vontade. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei. Declara, igreja. Te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, declara, igreja, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Declare: estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Declare: meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Declare, levante suas mãos. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse
Eu tive o privilégio de estar com o pastor nos momentos em que ele passou pelo infarto. Eu vou te falar a verdade, igreja. Que homem temente e obediente ao Senhor. A dor que ele sentia era uma dor intensa. Mas ao momento que ele estava lá, ele falava: Senhor, misericórdia. Senhor, tira de mim essa dor. Eu que sou da área da saúde, eu vi a dor que ele enfrentava. Não sei se você presenciou, quem foi lá, viu que ele estava com uma palidez. O homem é negro, estava branco, mas a dor era latente, muito forte. Mas todavia, eu fiquei impressionado. Que como ovelha muda, ele não murmurou. Ele simplesmente: Jesus, misericórdia. Jesus, tira de mim essa dor. Eu fico impressionado, sabe o que é? A fé nos faz mover coisas que é impossível para os nossos olhos. O pastor saiu daqui que eu tinha certeza que ele iria para Três Lagoas entrar no centro cirúrgico. Porque nós sabemos, ele iria entrar no centro cirúrgico. Mas na hora que ele entrou lá no centro cirúrgico, nada aconteceu. E aí começou todo o medo e o receio. Porque, gente, só quem é da área da saúde ou quem é crente sabe o medo que a gente tem. Literalmente, pastor, tu andou pelo vale da sombra da morte. E a palavra do Senhor diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, eu confiarei. Porque aquele que prometeu, aquele que liberou a palavra, ele é fiel para cumprir, para sustentar todas as coisas que ele falou. Ele canalava manas. Milagre do pastor é o nosso milagre. Deus não fez como eu queria também que fizesse com a minha mãe. Minha mãe infartou e ela morreu indo para a casa do Senhor. E Deus, sempre que ela morreu, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: tua mãe te ensinou a melhor porção, ir adorar ao Senhor e bendizer ao Senhor. Sou filho de intercessor. Minha mãe orava intensamente. E eu não gosto muito de orar muito, porque eu sei que o céu se move, porque o céu não olha rótulo, o céu não olha título, ele não olha se você é pastor, se você é crente, mas crente que serve ao Senhor de todo o coração. Ele não precisa de títulos. Títulos são humanos. Mas eu acho muito interessante que quando o pastor falou infartou, ficou com sequelas. Mas eu acho muito interessante, sabe o que é? O vídeo que você viu ali, há alguma sequela? É impossível
Alguém que sofreu um AVC ou ficar sem sequelas. Mas Deus está ali mostrando, sabe o que é? Eu sou o Deus que faço acontecer as coisas. Eu sou o Deus que te sondou. Eu sou o Deus que te fiz. E quando a gente orou aqui na igreja, o Espírito Santo estava falando no meu coração. Ele falou para mim que iria usar essa situação para a glória dele e para a manifestação da glória dele. Quantos viram isso lá no grupo? Todas as palavras ao contrário, Érica, começaram a me frustrar como crente. Porque no domingo à noite eu saí daqui chorando. Eu não consegui ver, porque o Espírito Santo falava ao meu coração: a igreja precisa estar em oração, constante oração. É uma guerra espiritual, é uma guerra entre principados e potestades. Pessoas sabem que o pastor irá fazer uma obra grande, e o diabo tem tentado paralisar o ministério, o chamado, o propósito dessa igreja. Por isso que está acontecendo de muitas pessoas desmotivarem na caminhada, porque o diabo sabe aonde essa igreja vai chegar. Não estamos levantando um templo de 600 pessoas. Nós estamos estabelecendo o reino de Jesus Cristo aqui em Cacilândia. E nós iremos ser boca de Deus nesse estado. Nós iremos ser boca de Deus nesse país. E Deus está falando, pastor, não se turbe vosso coração. Eu não sei se você está ouvindo, mas eu quero te dizer que aquele que fez a promessa, Ele é fiel para sustentar todas elas. E Ele está declarando nessa noite: confia em mim, porque eu ainda vou finalizar aquilo que eu comecei. Deus não precisa. Para que o milagre aconteça, a gente precisa entender. Diga para o seu irmão: Deus precisa agir. Se Deus usasse o médico, a glória seria de quem? Do médico. Mas Deus não permitiu. Sabe por quê? Porque Ele quer revelar, que na sua palavra diz que Ele levou sobre si as nossas pisaduras. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados, nós somos libertos pelo poder que há no nome de Jesus. Eu gostaria que você pegasse na mão do seu irmão aí, em nome de Jesus. Nós vamos quebrar o protocolo aqui, em nome de Jesus.